Hoje é dia 28 de abril de 2026 e uma notícia pequenininha circulou pela internet. Sem coletiva de imprensa, sem comunicado oficial, sem drama nenhum, Tom Hardy tá parando a carreira de artista. O cara que interpretou Bane, Mad Max, Venom, o homem que passou 2 décadas transformando o próprio corpo numa arma para cada papel, simplesmente parou. E o motivo é mais humano do que você imagina e vai te fazer repensar o que significa dar tudo de si num trabalho que você ama. Antes de falarmos sobre a pausa, precisamos entender quem é Tom Hardy e entender que ele não é o tipo de ator que aparece num set e faz o personagem. Não, ele vira o personagem. Para Bronson, em 2008, ele ganhou 19 quilos de músculo puro. Para o Cavaleiro das Trevas, Ressurge, construiu o corpo do Bane do zero. Para Mad Max, literalmente aprendeu a pilotar na areia do deserto. Para Venom, engordou, emagreceu e voltou a engordar, em ciclos de meses. E quando alguém perguntava se era demais, ele sorria e dizia: é o que eu faço. Numa entrevista ao Hollywood Reporter, perguntaram se ele consideraria papéis mais leves, comédias românticas, talvez. Ele praticamente riu na cara do jornalista. Não me vejo nisso. Ponto. Tom construiu uma carreira inteira na base da intensidade física e da transformação radical. É a assinatura dele. É o que faz as pessoas irem ao cinema. Mas toda assinatura tem um preço, e em 2026 esse preço chegou na conta com juros de 20 anos. Em maio de 2025, numa entrevista a Esquire, Tom Hardy abriu o jogo sobre o próprio corpo. Não foi uma queixa, foi quase uma confissão bem-humorada. Fiz 2 cirurgias no joelho. E então, com a casualidade de quem está escrevendo o clima lá fora, é como se tudo tivesse caindo aos pedaços agora e não vou melhorar. 2 joelhos operados, uma coluna comprometida, um quadril que dói, os pés que reclamam a cada passo, e esse é o corpo de um homem de 48 anos que passou a carreira inteira fingindo ser imortal na tela. Tem uma ironia aí que dói um pouco, né? O homem que interpretou os personagens mais destrutíveis do cinema foi destruído pelos próprios papéis. Mas aqui a gente chega numa parte em que a maioria das matérias pulou. O corpo não foi o único motivo. Teve algo mais profundo empurrando essa decisão. Tom Hardy é casado com Charlotte Hilley desde 2014, que também é atriz. Eles têm 2 filhos juntos, mais um filho de um relacionamento anterior. Ou seja, 3 crianças em casa. E durante os últimos anos, uma fonte próxima à família disse algo que ficou. Tom é um dos homens mais ocupados da indústria do cinema. Charlotte quase não o via. Pensa no que isso significa na prática. Filmes na Áustria, séries em Londres, promoção em Los Angeles, treinamento intensivo nos intervalos, uma agenda que não parava nunca. E em casa, 3 crianças crescendo, uma esposa, uma vida que acontece sem ele presente. Em 2021, no auge da pandemia, Hardy já havia dado um sinal disso. Numa entrevista, disse que as prioridades tinham mudado, que tinha menos razão para trabalhar, do jeito antigo. Na época, todo mundo achou que isso era uma daquelas falas de lockdown, que passaria. E não passou. Foi uma semente que levou 5 anos para brotar. Mas tem uma última peça nesse quebra-cabeça que faz você entender por que ele esperou até agora e não um minuto antes. Em março de 2025, estreou Mobland na Paramount, obra do mesmo diretor de Snatch e Homem de Ferro 3, possuindo Tom Hardy como protagonista. Sucesso imediato e já renovada para a segunda temporada. Tom cumpriu, gravou tudo. Terminou as filmagens em março de 2026. Aí, em abril de 2026, apareceu fotografado em Barbados. Praia, sol, família, a esposa Charlotte ao lado, os filhos na areia. Sem gravação, sem treino monstruoso, sem transformação de corpo, sem próximo projeto anunciado, apenas presente. E foi aí que os jornais começaram a publicar. Tom Hardy está dando um tempo longo. Fontes próximas falaram que, em alguns anos, talvez até terapia com células-tronco, para recuperar os danos do corpo antes de voltar. Nada foi confirmado oficialmente, nenhum comunicado, nenhuma entrevista anunciando a pausa. Só as fotos em Barbados, o silêncio e a ausência de um próximo projeto no horizonte. E esse silêncio, curiosamente, diz mais do que qualquer anúncio diria. Tem uma coisa que o caso de Tom Hardy ilumina de um jeito que pouca história consegue. A ideia de que a dedicação total é sempre virtuosa. A gente vive num mundo em que celebra o all-in. O cara que dorme pouco,
trabalha muito, se entrega completamente, é o herói moderno. Tom Hardy era esse herói, e o corpo dele se tornou o atestado físico do quanto ele se entregou. 2 joelhos operados, coluna comprometida, quadril doendo, esse é o currículo do dedicado. E tem um ponto em que dedicação e autodestruição se encontram. Não tem sinalização nessa estrada, você só percebe quando já passou. Mas aqui pra mim fica uma coisa bonita nessa história. Hardy não tá em colapso, não tá amargo, não virou notícia de escândalo. Ele simplesmente escolheu parar. Com 48 anos, no auge do reconhecimento, com uma série de sucessos nas costas, ele olhou para a frente e disse: não agora. Saber parar no momento certo é uma habilidade que a maioria das pessoas nunca aprende. Parar quando ainda há algo a preservar, parar para aparecer em casa, para recuperar o que o trabalho foi silenciosamente consumindo. E se um homem que passou 20 anos sendo pago para ser invencível conseguiu reconhecer esse limite, o que isso diz sobre a gente? Que muitas vezes nem percebe que chegou lá. Tem um detalhe sobre Tom Hardy que muita gente esquece quando fala dele. Antes de ser um dos atores mais intensos de Hollywood, ele era um jovem com dependência química, álcool, drogas, dos 15 até os 29 anos, até ficar limpo em 2003 e nunca mais recair. Isso muda a leitura de tudo, porque quando um homem que já teve que reconstruir a própria vida do zero decide desacelerar, ele sabe o que ele está fazendo. Ele já reconhece o custo de ignorar os próprios limites. Essa pausa não é fraqueza, é decisão de alguém que aprendeu da forma mais difícil que algumas coisas, uma vez quebradas, demoram muito mais para consertar. E tem algo de leve nisso tudo? As fotos de Barbados mostram um cara relaxado, bronzeado, sorrindo. Não parece um homem em crise. Parece um homem que finalmente tem tempo para o que é importante. Tempo para sentir o sol, ver os filhos na areia. Tempo para ser simplesmente ele mesmo e não um ator de Hollywood. E talvez seja exatamente isso que faz essa história inspiradora ao invés de triste. Ele não perdeu nada. No fim, ele ganhou algo que o trabalho nunca vai dar de volta. Tom Hardy vai voltar? Provavelmente. Mas nesse momento em específico, ele está fazendo algo que muita pouca gente na posição dele tem coragem de fazer. Ele está sendo uma pessoa comum. Pai, marido, um cara que precisa de fisioterapia e prefere a praia ao set de gravação. Existe uma pressão enorme na vida de qualquer pessoa bem-sucedida para ela nunca parar. Para sempre estar produzindo, sempre estar presente, sempre estar visível. Como se parar significasse perder relevância. Como se descansar fosse uma forma de fracasso. Hardy deu uma resposta silenciosa para isso. E tem algo muito bonito no fato de que o homem que passou a vida inteira interpretando personagens que nunca pediam ajuda, nunca demonstravam dor, nunca recuavam, foi o primeiro a dizer em voz alta: meu corpo está caindo aos pedaços, preciso parar. Isso não é fraqueza, isso é a coisa mais humana que qualquer um de nós pode fazer. Tom Hardy passou 20 anos provando que era invencível na tela. Parou quando percebeu que fora dela havia algo mais importante para proteger. Às vezes, o ato mais corajoso não é continuar, e sim saber quando parar. Se esse vídeo te fez pensar um pouco sobre quanto você tem dado de si mesmo e o que talvez esteja faltando receber de volta, curte, comenta, compartilha, o like, deixe o seu like, se possível faça um comentário sobre alguma experiência de vida ou sobre algo que você está passando, compartilhe, não deixe de deixar o like ajuda muito. E se você quiser continuar vendo histórias assim de pessoas reais que foram testadas de verdade, esse canal foi feito exatamente para isso. Nos vemos no próximo vídeo.